Shende kende plente que fanti que sur que plousan de que plovia sai. Repasso e kende líder que for canala sidre blovia de gassi. Rebassa bababa shende colsa de plende que fa. Shalom, shalom queridos, escola de ativação e unção, libertadores do reino. Oh Santo Espírito, te adoramos. Oremos neste momento, queridos. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, vem mais uma vez, Senhor Espírito Santo, vem ficar conosco. Vem ficar conosco para mais uma vez, Senhor. Em nome de Jesus, o Rei da Glória. Em nome de Jesus. Queridos, eu quero deixar uma palavra aqui para a meditação dos irmãos. No livro de Isaías, capítulo 6, no verso 1 diz: No ano que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo. Queridos, preste atenção que do capítulo 1 ao capítulo 6 de Isaías ele recebeu um teor de revelação, ele tem um nível de revelação. Ele vai falar algumas coisas acerca de Judá, ele vai falar da glória de Jerusalém, do julgamento, ele vai falar do renovo do Senhor, ele vai falar sobre vários assuntos concernentes àquilo que Deus iria fazer e trazer sobre o seu povo. Mas é no momento que o rei Uzias morre. Uzias era o tio dele. Quando o seu tio morre, parece que o Senhor rasga um novo tempo sobre Isaías e o leva para um nível mais profundo. Eu quero trazer essa palavra ao seu coração dizendo que tem coisas que nós estamos lutando, esperando que aconteça, e Deus, na verdade, Ele quer que a gente abra a mão. Deus, Ele quer que a gente deixe na mão dEle, no comando dEle, do jeito dEle. Quem sabe quando Isaías viu que seu tio ia morrer, ele não clamou, ele pediu a Deus a misericórdia de Deus. Mas quando passa-se a fase de Uzias, quando passa-se o momento de Uzias, entra o momento de Jeremias. Melhor dizendo, de Isaías. E é aqui que Deus ele rasga o céu. Uzias era rei. Havia uma autoridade territorial. A unção, ela obedece o desejo do seu coração. E toda unção, ela está debaixo de autoridade espiritual. As pessoas buscam tanta unção, mas na verdade deveriam buscar autoridade. Quando a autoridade cai, uma outra autoridade é estabelecida. Você vai ver isso claramente quando Elias ele vai para a caverna, e ele vai porque ele sentiu no seu espírito muito forte a troca de atmosfera espiritual. Ele sentia a movimentação no governo do rei que estava ali, do rei Acabe. Mas é quando Jezabel assume o trono, é quando ela começa a estabelecer vários altares para vários deuses. A pressão espiritual sobre aqueles que são sensíveis, aqueles que são profetas, veio com impacto, veio trazendo um bloqueio no mundo espiritual, veio tentando paralisar a vida do profeta. É o que faz ele fugir. Porque eu digo que não só ele sentiu ânsias, nem só ele sentiu ansiedade e depressão, mas ele deve ter recebido a depressão e a ansiedade de uma nação. Ele deve ter sentido dentro dele a ansiedade, o desespero de muitos profetas. Ele captou. O profeta tem essa condição espiritual que já é dele, de conseguir se conectar a pessoas,
Lembra de Jesus que olhava para as pessoas e sentia o que estava no coração delas? Do mesmo jeito, Elias sentiu não somente a troca de governo, mas ele sentiu a atmosfera espiritual no coração de vários outros que eram justos, que eram bons. Alguns já haviam morrido. E isso trouxe para ele a caverna, trouxe para ele um lugar, não de morte, mas um lugar de refletir, de ouvir a voz de Deus. Por isso que todo profeta vivia no deserto, vivia nas cavernas, como Eliseu e Geazi viviam no alto de uma montanha. Porque quanto menos informação você tiver da terra, mais informação espiritual você recebe. É como se você estivesse buscando uma pureza espiritual. Você não está contaminando os teus olhos, que são a janela da alma, com informações terrenas. Aqui dá para entender o que Isaías viveu. A glória de Deus que estava ali reservada, pronta para ser liberada. E deixa eu dizer algo para você. Existem coisas de Deus que têm um tempo certo, lugares certos e pessoas certas. E esse tempo não pode passar perdido. Porque Deus, como eu sempre gosto de falar, Ele vai procurar. Deus não é aquele que libera uma palavra e espera que a palavra dele volte vazia para o coração dele. Mas é que a palavra dele cumpra um objetivo. A primeira palavra lançada da boca de Deus foi o próprio Cristo, foi o Verbo. E Deus ele vai lançar a promessa, uma palavra, uma conquista para uma nação. Mas como eu sempre digo, ele não achou em Rubem, ele não achou em Judá, Isacar, Zebulon, Naftali, Dan, Azer. Ele não achou nos patriarcas. Ele não achou naqueles que estavam antes de José. A mesma coisa ele não achou um cumprimento total para poder executar somente na vida de Abraão, de Isaac ou de Jacó. E Deus vai encontrar em José a troca de turno, a troca de governo, quando José recebe a autoridade do rei do Egito. Ele está recebendo uma porcentagem de autoridade. Entenda isso. Quando você vai pregar em algum lugar, você vai para algum lugar e você recebe o convite do pastor daquela igreja, você recebeu uma parte da autoridade espiritual. Por que algumas das vezes parece que o céu está fechado, sendo que o pastor liberou, sendo que o pastor orou por você, te abençoou? É porque a autoridade espiritual não está sobre o pastor apenas, mas a autoridade espiritual está sobre os obreiros da casa. Cada obreiro levantado, cada líder, cada cooperador, cada irmã, cada um que exerce função dentro da igreja, tem um nível de autoridade espiritual. E quando a pessoa fecha o coração, quando a pessoa fica desejando ir embora, quando a pessoa não quer estar no culto, acaba trazendo um bloqueio espiritual. É um bloqueio que dá para ser rompido. Mas eu quero dizer para você, existe algo nesta manhã que o Espírito Santo quer revelar ao teu coração, dizendo para você, deixe passar, deixe ir. Eu não sei se vai ser algo físico, algo espiritual, o que Deus vai pedir para você. Mas o próximo nível depende de uma entrega total. O próximo nível depende de uma abertura maior. O próximo nível na vida de Isaías dependeu dele deixar o tio ir. Sepultar é o mesmo que esconder. O corpo de Moisés foi enterrado, foi sepultado, foi escondido. E quem sabe Deus ele nos está pedindo nesta manhã, deixe isso, entregue isso, deixe que eu conduza você daqui para frente, deixe que eu te leve daqui para frente. Abraão ele teve que aprender da maneira mais difícil. Ele teve que aprender com a morte do seu pai. Quando Deus o chamou para ir para a terra de Canaã, ele para na terra de Harã. E a terra de Harã era uma terra como a Mesopotâmia que estava em crescimento.
estava em expansão. O seu pai Arã, o seu pai Terá decidiu estabelecer-se ali e crescer naquele lugar. Mas a palavra de Deus era para ele chegar em um lugar. Então, quando o pai de Abraão morre, Abraão continua sua caminhada. Eu já ouvi uma mensagem dizendo que Terá tem que morrer. E Terá pode ser a vontade da nossa carne. Terá pode ser algo que nós estamos lutando para manter vivo. Um desejo. Deus é capaz, querido, de realizar todos os teus sonhos, todas as promessas. Mas o que nós estamos dispostos a abrir mão para que Deus nos leve além? O que nós estamos dispostos a abrir mão para que o Senhor nos conduza para um nível mais profundo? A palavra do Senhor diz que existem muitos bloqueios que vêm acontecendo. E a Bíblia diz que o Deus, com D minúsculo, deste mundo, ele cegou o entendimento dos homens. Ou seja, Satanás, ele cegou não os olhos físicos, mas ele cegou o olho do espírito. Ele colocou véus no olho do espírito. Tudo para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Como se não bastasse, os homens nesses dias parece que têm comichões nos ouvidos. Eles não ouvem, não respeitam a sã doutrina. E muitos dão ouvido a fábulas de demônios, espíritos enganadores. Queridos, nós não estamos lutando nessa terra por algo que vai ser dado e somente conquistado e vivido aqui. Eu sei que Deus, ele fará nos fazer viver como reis e sacerdotes e em vida receber a honra do Senhor. Porque é em vida que o Senhor falou: se prepare, alongue as tendas, firmes as cordas, aumente o lugar da sua habitação, coloque as estacas no chão, porque haverá prosperidade sobre uma mão e haverá honra e crescimento sobre a outra. É vontade de Deus te fazer crescer, te fazer prosperar e abençoar. Mas quando a luta é desenfreada somente por isso, quando a luta é desenfreada somente por algo que eu tinha visto ontem na internet, as pessoas estão querendo ser definidas hoje pelo tanto de visualização. As pessoas querem ser definidas hoje como homem e mulher de Deus ou que tem alguma vida com Deus pelo tanto de seguidor que tem no Instagram ou tem no YouTube. Isso é o inimigo cegando os olhos do entendimento. Porque a nossa luta não é contra carne, contra sangue. A nossa luta é espiritual. E eu quero dizer mais uma vez, ore a Deus, o Senhor Espírito Santo vai tocar o seu coração dizendo: deixe isso para que eu possa te levar no novo nível. Deixe aquilo para que eu possa te conduzir em águas mais profundas. É necessário, querido, deixar Terá morrer. É necessário deixar com que Uzias parta. A Bíblia diz que Deus só voltou a falar com Abraão quando ele se separou de Ló. Quando ele se separou de Ló, a palavra Ló em hebraico, ela é véu. E deixa eu dizer para você, existem pessoas, coisas, existem situações, existem coisas dessa terra e pessoas que elas se tornam Ló. Ela se torna um véu espiritual. A gente acha que está sendo conduzido pelo lugar e pelo momento certo. Mas na verdade nós estamos sendo encobertos por crescimento alheio. Porque o mesmo que Abraão cresceu, Ló cresceu. Oh! E o crescimento de Deus não traz peso nem dor para ninguém. Diferente do que Ló e Abraão estavam vivendo, porque havia contenda, já não dava para comportar a riqueza dos dois. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores para nenhum lado. Quando as coisas da terra começaram a interferir na vida de Abraão e de Ló, eles se separaram. Mas Abraão se manteve firme no que Deus queria.
Tanto que Abraão diz, vai para a esquerda, vai para a direita, aonde você quiser ir, vai, porque eu vou para o outro lado. Talvez a proposta de Deus hoje, talvez não, com certeza é essa. Para que lado você quer ir? Lembra das palavras de Jonas? Quem é você? De que povo que você veio? Qual é a tua habitação? Qual é a tua ocupação? E quem é o teu Deus? Querido, as tuas ações denunciam o Deus que você serve. As tuas ações denunciam o Deus que você serve. Se você é apegado a coisas materiais, coisas da terra, somente nessas coisas, essas coisas estão denunciando o Deus que você serve. A Bíblia diz em Mateus 6, buscai primeiro o reino do céu, a sua justiça, e todas as coisas vos será acrescentada. Somente confie em Deus. Deixe o Senhor conduzir você e dizer para você, vai deixando isso, deixe aquilo outro, para que você possa viver. Queridos, com Deus não se perde. O altar ele não toma, ele devolve. O altar de Deus jamais vai tomar, ele sempre vai devolver. Nós só damos a Deus o que é de Deus. Nós entregamos a Deus o que é de Deus. E uma vez que nós levantamos a mão para aceitar Jesus, você precisa lembrar que você entregou sua vida a Ele. As nossas escolhas, planos, sucessos, tudo que vier, tem que ser através dEle, por meio dEle. E sem Ele nada pode se fazer. Eu espero que nessa manhã eu tenha te ajudado um pouquinho mais a entender aquilo que Deus tem e dizer para você, apenas aguarde, o Senhor vai falar ao seu coração. Existem coisas que devem ser deixadas, existem momentos, eu vou dizer que existe até mesmo sonhos, porque há algo maior. Há algo maior. Que o Pai te abençoe nesta manhã, nesse dia, derrame todas as bênçãos sobre ti. Eu oro agora, Senhor Espírito Santo, por este povo, por aqueles que vão receber esta palavra. Senhor, que venha sobre eles o espírito de revelação, o espírito de profecia e de sabedoria. Pai, que ainda nesse dia, Senhor, em oração, eles vejam o Senhor começar a direcionar a vida deles. O Senhor começar a colocar as coisas no lugar. Senhor, a última palavra não é a palavra de morte. Agar, Senhor, ela tentou fazer pelos meios dela. Ela tentou levar o filho para longe. Ela tentou, Senhor, ficar isolada para morrer, mas, Senhor, o que estava sobre os olhos dela era um véu. Mas quando o anjo desceu, Senhor, ela viu que a fonte estava diante dela. Nesta manhã, Senhor, eu peço que o teu anjo desça. Eu peço que o teu anjo desça. E os olhos do Espírito, o olho do Espírito agora seja iluminado. Receba ativação agora. Toca, anjo do Senhor. Que seja descalcificado agora o olho do Espírito. Que toda trave no olho seja tirada. Que todo cisco no olho agora seja arrancado. Para que eles vejam a luz de Cristo. Para que eles vivam, Senhor, uma direção correta. Senhor Espírito Santo, eu oro por favor te pedindo. Aumenta no nosso coração a tua voz. Aumenta a sensibilidade. Não nos deixa, Senhor, errar o teu comando. Não nos deixa, Senhor. Porque a tua palavra diz que uma, duas vezes o Senhor fala. Mas não há quem atente para a tua voz. Eu sei que neste momento o Senhor está trazendo imagens. O Senhor está trazendo sentimentos. O Senhor está trazendo, Senhor, sensações. Há um direcionamento profético.
Porque a direção de Saul era procurar jumentas do pai, e quando eu saio de uma direção humana, eu não tenho resultado. Mas quando ele recebeu a direção do profeta dizendo: vai pelo caminho do monte, você vai achar profetas e eles vão te abençoar com pão, com vinho, vai. Quando a direção é de Deus, querido, o Espírito do Senhor se apodera de ti e te transforma em outra pessoa. Seja conduzido e guiado pelo Espírito. Deixe o Espírito te guiar, passe momentos em oração. É necessário um segredo que a Bíblia diz e ninguém entende. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sempre digo para algumas pessoas: entre no quarto de oração e não ore. Entre no seu período de oração e não ore. E elas me diziam: o que eu faço? Eu falei: fique em silêncio. Fique em silêncio. Fundo musical, louvor de adoração, oração em línguas bem baixinho, olhos fechados. Fique numa posição confortável para o seu corpo não se cansar. Desligue celular, desligue tudo e deixe o Espírito Santo te conduzir. Pois quando você aquietar a alma, Ele vai falar que Ele é Deus. Ele vai falar com você. Que o Pai te abençoe, no nome de Jesus. Shalom, shalom, gratidão, queridos. Amo vocês.